Eu já começo limpando a pele. Esse tônico é da Naty Capello, um tônico facial qualquer, ou você pode limpar mesmo com água micelar, desde que limpe bem e que seja um produto que não deixe oleosidade na pele. A pele precisa ser desintoxicada, bem limpinha, porque às vezes a gente lava e não sai tudo. Vou usar esse hidratante da Nivea, ele é o Soft, ele tem uma hidratação muito mais profunda. E como a gente vai usar muito produto, é importante que a pele esteja bem hidratada para que a base assente melhor, para que a pele fique com um viço mais bonito e que todos os produtos que forem aplicados após a limpeza da pele e a hidratação, eles se adaptem melhor ao rosto, sabe? Aquela pele lisinha, bem hidratada. O visual é totalmente diferente de uma pele que não tem hidratação e que você carrega com muito produto. Pele bem hidratada, agora a gente vem com o Prime Photolove da NYX, você já conhece, e vou aplicando mais nos pontos centrais, no centro da testa, ali abaixo da olheira e tal, onde geralmente a gente tem uns poros um pouquinho mais abertos, no nariz e um pouquinho no queixo, nos pontos aí mais conhecidos para aplicar primer. Não precisa espalhar por todo o rosto como se fosse um hidratante, não. Vá só nos pontos que você precisa e espalha, aplicando mesmo que você aplique com a mão, mas evita arrastar demais. Aí é porque está acelerado o vídeo, mas é a mão bem levinha para que o produto penetre e você não vá tirando tudo, tá? Que você vai aplicando e o produto vai fixando. Se você quiser até aplicar com batidinhas, funciona até melhor. Estou aplicando a base NC40 da MAC e vou sempre aplicando com o pincel língua de gato do centro para as extremidades, tá? Sempre puxando mais do centro para fora. E eu gosto de fazer a aplicação de um lado do rosto, depois vir aplicando, dando acabamento nesse lado para depois passar para o outro lado. Mas isso aí é opcional, vai de cada pessoa. Se você quiser espalhar e você sabe, né, que a base não é aquele tipo de base que seca super rápido, você pode aplicar no rosto inteiro, jogar um pouquinho de fix e ir dando acabamento por todo o rosto já. Eu, particularmente, isso, eu gosto de fazer de um lado e depois ir para o outro. E mesmo assim não cria uma mancha, tá? De divisão, porque o acabamento que a gente vai dando é bem rápido e vai espalhando muito bem o produto para que isso não crie manchas e marcações, né? Uma divisão ali entre as duas partes que foram feitas separadas. Agora é só ir dando acabamento com a mão super leve. E agora eu já estou aplicando ali do outro lado, mesmo processo. Espalha bem o produto, uma quantidade razoável, né? Que se você quer uma cobertura maior, não adianta aplicar pouquinho produto, porque você vai espalhando e o produto vai meio que saindo aos poucos também. Mão super leve, somente para dar acabamento e não para retirar o produto que você aplicou. Cuidado nas extremidades, próximo do cabelo, um pouquinho abaixo do queixo. Você tem que puxar esses excessos para que a pele fique muito bem feita, né? E que não crie uma máscara ali, a parte do rosto diferente do pescoço e do colo. Isso é muito ruim. Então você espalha muito bem, se certificou de que está tudo muito bem espalhado, aí você pode passar para os passos seguintes, aplicação do corretivo, iluminação, contorno e assim por diante, tá? Vou aplicar agora o corretivo Caramelo da Maquier. Eu tô fazendo essa iluminação primeiro ainda, né? Mas eu ainda vou usar outro corretivo por cima desse corretivo que eu estou aplicando primeiro. Eu vou espalhando e já vou dando acabamento. Ele é um tom de corretivo que conversa bem com o tom da base e não fica aquela área de iluminação extremamente clara. Mas eu já aviso para vocês que eu vou clarear um pouquinho mais com outro corretivo, tá? Então essa é só a primeira camada de iluminação e após eu venho aplicando outro corretivo. É só espalhando. Como sempre, faço por partes, faço um lado, espalho, faço outro lado, espalho. Eu comecei a fazer assim, por partes, depois que eu comecei a usar aquele corretivo Pro Longwear da MAC. Ele é um corretivo de alta cobertura, tem uma camada super fina, cobre muito, só que ele seca super rápido. Então, se você não aplicar e já espalhar, é um grande problema. Então, eu comecei a fazer depois de usar esse corretivo. Estou usando uma base mesmo para fazer a parte de contorno, mas você pode usar um produto em creme, porque você já vai espalhando até com pincel de cerdas naturais e já vai esfumando, o que foi o caso de eu ter feito em outros vídeos. Mas nesse, pro tom de pele dela, eu não tinha um corretivo em creme que fosse assim, que desse realmente uma cor. Então eu usei a base líquida, o que dá um conforto maior, porque se você for atender alguém e você não tiver um produto de correção específico, você pode usar uma base que seja 2 tons acima
e vai estar tudo certo. E essa base, principalmente da Maybelline, ela tem uma duração muito boa, ela gruda mesmo na pele, e até para lavar a esponjinha depois você sente uma certa dificuldade, porque ela gruda bastante. Então é um contorno ali que vai ficar, não vai ficar saindo quando encosta, vai durar muito. Na parte do nariz eu tô fazendo o contorno também com a base, pegando bem pouco produto com o pincel que você consiga ter uma precisão maior, e vou aplicando mesmo nas laterais, deixando o mais reto possível, e ali na pontinha você faz meio que um Vzinho e tampa essa pontinha, né, para dar uma afinada maior e dar também uma levantada no nariz. Após isso, vem dando acabamento com uma esponja. Tem que deixar o mais suave possível, gente. Se você preferir, faça um contorno em pó no nariz, que deixa mais suave. Mas se você decidir fazer com base, tenha certeza de que você tem que passar muito tempo esfumando aquilo ali. Tem que ficar o mais suave possível. Vocês vão ver que deu para ficar bem afiladinho, o nariz bem contornado, mas o acabamento ficou muito bom. Deu realmente aquela impressão de nariz muito fininho, mas sem aquela marcação extrema. Ficou um esfumado bonito. Agora eu venho aplicando o corretivo líquido que eu falei para vocês. Eu queria dar uma iluminação um pouquinho maior, então eu apliquei bem pouco corretivo ali e fui aplicando, espalhando, perdão, com a esponjinha para dar um acabamento maior. Usei esse corretivo, é o 02 da Natura Aquarela, para quem quer saber. E vou fazer a iluminação. Eu tô reaplicando ele por cima do corretivo caramelo que eu tinha aplicado antes. E também vou fazer nos pontos de iluminação que eu não tinha feito antes, que é no queixo, no arco do cupido, nariz e centro da testa. No nariz eu havia somente contornado, então agora eu venho aplicando o corretivo bem pouquinho, tá? Para não apagar esse contorno, só realmente dar uma saltada no nariz em cima. Apliquei um pouco de Fix Plus e venho dando acabamento com a esponjinha, sempre lembrando de não deixar divisões entre a área que está aplicada a base e a área que foi feita a iluminação. É importante você estar bem atento para não criar manchas no rosto, tá? Essa base que foi aplicada antes, ela já está praticamente seca. Se ela não secou totalmente, ela está praticamente seca. Então é importante você estar atento quando você for fazer quando você for espalhar, né, esse corretivo de iluminação, porque ele vai encontrar ali com a base, não pode haver divisões. Se você quiser, você pode aplicar, espalhar esse corretivo com uma esponja e após vir com a esponja que você usou base nessas divisões e dar um acabamento para tudo ficar bem mesclado, bem iluminado e não ficar manchado o rosto da tua cliente, tá? Essa preparação de pele, ela é um pouquinho diferente porque a gente vai aplicar os produtos com a pele totalmente úmida ainda. Eu tô fazendo o acabamento aí do contorno com o pó mate bronze, selando esse contorno, e o restante do rosto eu não vou selar ainda, tá? O contorno também eu não fiz na testa, não fiz abaixo do queixo, ele tá mais concentrado ali na extremidade mesmo do rosto. Para afinar, ela não precisa de um contorno lá na testa, porque ela não tem a testa extremamente grande, mas eu cheguei a passar com um pouquinho de pó, bem suave mesmo. Mas se você vai fazer contorno em creme, você tem que analisar o rosto da cliente e ver a necessidade dela. Ela tem uma testa muito grande, ela tem uma testa muito larga para as extremidades, aí você vai aplicar mais nas extremidades. Ela tem uma testa muito grande para cima, então você vai aplicar um pouco mais na raiz do cabelo. Lembrando sempre de estar bem atento em não aplicar em excesso, porque você sai na luz do dia vai mostrar tudo. E quando você aplica, prioriza aplicar esse contorno na extremidade ali, onde você está acostumado a aplicar o blush e tudo mais, vai ser mais discreto, porque todo mundo está acostumado a ver a pessoa com blush um pouquinho mais marcado, né? Mas agora a testa e o queixo super marcado, isso dá um aspecto um pouco feio de pele manchada e suja. Eu já estou fazendo a iluminação usando 2 pós de iluminação, que é o Merilu, e outro da MAC, vou deixar o nome passando aí para vocês. Eu misturo os dois, um é bem bronze e o outro é um pouco mais champanhe, e vou aplicando sobre essa pele úmida ainda, porque isso vai fazer com que o produto penetre muito mais, e após você selar essa pele, mesmo que você encoste, beije o rosto de uma pessoa, a pessoa encoste em você, te abraça, não vai sair. Gente, vocês quiserem fazer o teste, pode fazer. Prepara a pele dessa forma que eu estou ensinando para vocês verem o resultado final. A pele não transpira. Eu não usei aquelas buchinhas quando eu fui maquiar ela, e mesmo assim eu pegava no rosto, não saía nada, nem a marca da digital ficava. Eu fiz a iluminação nas têmporas, centro ali próximo entre a divisão das sobrancelhas e também um pouquinho no nariz, e estou aplicando também essa iluminação abaixo ali no maxilar para dar uma
projetado. O rosto da Karina é um pouco mais fino, então vamos deixar ele um pouco mais quadrado, chamar um pouco mais a atenção para essa região. Tô usando o blush meio coral, meio rosa, meio dourado, ele é realmente essa mistura, gente. E também aplicando com a pele úmida, porque eu venho selando isso depois e vou dar mais uma reforçada no blush, no iluminador, em outros pontos que eu acho que tem necessidade, mas já vai ter uma fixação por baixo. Então, mesmo que esse produto em pó, que foi aplicado por cima do pó, né, de selagem, saia, vai ter aquela cor, vai permanecer, porque ela foi aplicada antes com a pele úmida, se é que vocês estão me entendendo. Tô tirando as marcaçõezinhas abaixo da olheira, né, porque a gente não selou essa região ainda, então eu me certifico que essas linhas foram retiradas e venho agora selando a pele. A gente vai selar tudo, tá? A área de iluminação, ali no bigode chinês, bastante pó, gente. Esse pó é o pálido da Catherine Hill. No maxilar, onde a gente aplicou a iluminação. Se você não gosta de uma iluminação tão aparente, aplica um iluminador um pouquinho mais bronze, porque vai ficar muito discreto, gente. Não é aquele iluminador das têmporas, não, que vai ficar aqui no maxilar. É uma coisa muito discreta, que deixa um viço, na verdade, porque você vem selando, você vem apagando um pouco essa iluminação e deixa só aquele viço. Mas se você não quiser, tiver pele oleosa, não precisa fazer. Mas se for uma festa de formatura, uma madrinha de casamento, aplica um pouquinho, você vai ver que vai dar um efeito muito lindo na pele. Estou iluminando todos os pontos, aplicando bastante pó nos cantinhos do nariz, selando muito bem e deixo esse pó aí por enquanto, porque em seguida a gente vai varrer ele, mas já polindo com outro pó de acabamento. Agora eu já estou com um pó médium. Esse é o Mineralizer, né, da MAC. Ele tem um pó bem fininho, mas você pode substituir, por exemplo, pelo pó da Vult, que também tem um acabamento muito bom. Então você pega um pó que tem a tonalidade da pele da tua cliente e vem polindo, ou que ele seja um pouquinho mais clarinho do que a pele dela, já que você vai limpar essas áreas de iluminação. Faz com o pó um pouquinho mais claro e vem limpando todo esse excesso de pó solto, né, que a gente aplicou antes. Porque ao mesmo tempo que você tira os excessos, você já vai polindo a pele e dando uma textura mais fina e um acabamento melhor. Evita que estoure no flash, né? Porque além você tira o excesso do pó translúcido e também já coloca uma coberturazinha do pó de acabamento, pó compacto. Agora que a pele já está selada, eu venho reforçando a aplicação do blush, vou reforçar também a aplicação do iluminador. Apliquei um pouco de Fix Plus para deixar essa pele úmida novamente e também tirar aquele aspecto de pó, né, que a gente aplicou muito pó, devolve um pouco mais de suavidade à pele e também já umedece a pele para a gente aplicar um pouco mais de iluminador. Estou misturando novamente esse bronze com o iluminador champanhe, o Mary Lou da The Balm, e venho reaplicando novamente para deixar uma iluminação assim bem potente. Se você não gosta, gente, aplica pouquinho, tá? Precisa exagerar não. Ou você pode fazer aquela aplicação antes com a pele úmida ainda, antes de selar, porque quando você selar vai tirar um pouco mais esse brilho. Então você já deixa assim, só com aquele que foi aplicado antes. Mas se você gosta de iluminador como eu, você pode aplicar um pouquinho mais, porque se esse aqui sair, vai ter aquela iluminação que ainda tá por baixo, né, que pegou, grudou mesmo na base. E vai deixar essa pele muito mais bonita. Estou iluminando aí entre as sobrancelhas, isso dá um aspecto muito bonito. E também ilumino um pouquinho no alto da sobrancelha também, tá, gente? Isso dá um efeito legal nas fotos, se for para fotos. Se for para o dia, não precisa normalmente, né? Porque a luz do dia faz com que tudo apareça muito mais. Mas se for para foto, na luz da noite, valoriza bastante a maquiagem, dá um efeito muito legal. Principalmente quando você vira o rosto assim. Então é isso, gente, a pele tá pronta, não tem mais nada do que fazer. Eu só fiz a correção da sobrancelha para aparecer no final do vídeo já tudo mais completo. A pele tá muito bonita, com viço natural. Se você não quiser essa iluminação aí no maxilar, na região do maxilar, não precisa. Você também não precisa fazer o contorno tão marcado quanto eu fiz, é porque é para vídeo, eu preciso caprichar um pouco mais, porque senão não aparece. Aí vocês vão falar assim, mas a pele é tão apagadinha. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Fiz aquela sobrancelha mais assanhadinha, somente com a máscara para sobrancelhas. Fiz a correção da sobrancelha com a pastinha em gel, que já tem aqui no canal. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Close,